Eita, Paula, para de futucar minha orelha. Ei, tô arrumando aqui a auriculoterapia. Hoje eu fiz a auriculoterapia, gente. Tudo bem? Ó, minha orelha tá cheia de pontinhos aqui, ó. A minha também tá, não dá pra ver, mas também tá. A Paula tava aqui pressionando os pontos da aurícula pra mim. Gente, isso é importantíssimo. Terapias, várias terapias Várias naturais. terapias holísticas integrativas que interagem com a nossa saúde. Boa tarde para todos vocês que acompanham o autor da própria saúde. Boa tarde para quem é autor da própria saúde. Sejam bem-vindos. Sejam, ficou feio, hein? Aí você tem que responder, sejamos todos nós. E para você que chegou agora no canal, que não nos conhece, quem somos nós, Daniel? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos os autores da própria saúde. É isso. Pronto. Obrigado. Boa noite. Não. Como assim? Eu sou Ana Paula Santos. Eu sou Daniel Forjaz. Ele é biólogo. E ela é o amor da minha vida. Você também é o amor da minha vida. Ele é especialista em plantas medicinais e fala sobre saúde, fala como nós usamos as plantas para cuidar da nossa saúde. Eu sou a pessoa que incentivo ele, sou a pessoa que gosto de gente, e sou a pessoa que orquestro aqui por trás para que você receba todo o conteúdo que nós produzimos aqui no Autor da Própria Saúde, tudo aquilo que ele produz, estudando, e para que você receba no conforto da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador. Informações incríveis, como, por exemplo, o uso da batata doce para a gastrite. Gente, todo mundo falando sobre batata doce, que eu não entendi. Eu não entendi por que vocês estão falando de batata doce. A gente falando aqui hoje sobre hipertensão e o povo falando sobre batata doce. Vai ver que a pessoa fica hipertensa, ela fica com a gastrite também. Enfim, hoje nós temos coisas incríveis para falar para vocês e nós viemos aqui justamente porque nós entendemos que era um momento importante para falar sobre esse assunto. É um momento importante na história da humanidade. Eu vou dizer para você, os assuntos mais procurados no nosso canal, esse canal existe há 5 anos, nós postamos conteúdo todos os dias, são hipertensão e diabetes. E é incrível que a maior parte das pessoas sofram desses problemas. Nós fazemos conteúdo sobre isso direto. Sempre, pelo menos uma vez na semana, existe conteúdo postado sobre esse assunto. E as pessoas continuam sofrendo disso. Gente, então, hipertensão arterial está entre as 3 doenças evitáveis que mais matam no mundo. Quando falam em evitável, quer dizer que você não precisaria ter, sacou? E que mais mata no mundo significa que você pode morrer, sacou? Então, são 2 coisas que você tem que pensar, que é evitável e a segunda é que você pode morrer. Então, por que você pode morrer de hipertensão arterial? Calma aí. Você pode morrer... Calma, deixa eu deixar eles assustados. Você pode morrer de hipertensão arterial porque ela é a primeira causa de infarto e AVC no mundo. Então, as pessoas que morrem de infarto e de AVC, normalmente, tinham hipertensão arterial. Enfim, e a hipertensão vai levar a medicações que levam a um outro monte de problema. Mas hoje é um dia especial, vamos falar sobre esse assunto e tem coisas incríveis para vocês. Tem surpresinha para o final da live, para quem ficar com a gente até o fim. Tem surpresinha. Qual é a surpresinha? Ah, surpresinha. Faz sentido, né? Falar da surpresinha agora. Ai, gente, esse é Daniel. Enfim. E aí, gente, ó, vamos lá. Por que nós estamos aqui hoje falando sobre esse assunto que nós já dissemos que é um assunto recorrente no canal? Não sei se vocês entendem muito bem como funciona o processo aqui por trás. Já comentamos sobre isso algumas vezes, mas nós temos aqui pessoas que fazem linhas editoriais. Ou seja, escolhemos e debatemos os assuntos que vamos levar para vocês através das nossas redes sociais. E nesse debate, nessas linhas editoriais, nós estávamos falando sobre os problemas que mais se agravaram na pandemia. E a hipertensão estava entre eles. E aí, avaliando, lendo as reportagens, as pesquisas, as divulgações que foram feitas por várias redes no mundo inteiro, falando a respeito de por que a hipertensão aumentou, né, os casos de hipertensão aumentaram durante a pandemia, nós batemos com aquilo que o Daniel sempre fala, né? A hipertensão em si, ela às vezes, causa de um outro problema, né? E durante a pandemia, nós vimos esses problemas acontecerem. E são problemas mais comportamentais do que problemas de saúde em si, né? Dentro desses problemas comportamentais que a pandemia nos trouxe, vieram falta de atividade física, veio alimentação em excesso, veio alimentação errada, né? Gente comendo coisas que não eram alimentos. Veio estresse, excesso de convívio com pessoas que você nem sabia que viviam na sua casa.
Você que estava na pandemia, você que passou aí a pandemia, ficou dentro de casa, um período que a gente viveu, que não dava para ficar saindo. Você passou pela situação de olhar e falar assim, não acredito que essa pessoa mora na minha casa? Você chega assim, coração, e fala uma coisa, quem é aquele homem sentado na mesa? É meu tio, ele mora aqui? Mora. Meu Deus do céu. Isso aconteceu, gente. Sabe por quê? As pessoas trabalhavam tanto e trabalham tanto, saem de casa cedo, voltam à tarde, que às vezes não se dá conta de que em casa tem a esposa, tem o marido, tem os filhos, às vezes o sogro, a sogra, um tio, um primo, um irmão, e nem viam essas pessoas. E quando todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, acabou vendo e convivendo com essas pessoas muito mais. E aí vieram muitos outros problemas, tá? Problemas de relacionamento, problemas de convívio. E isso foi afetando as pessoas. Olha, uma das coisas que mais eleva a gravidade da pressão arterial está na ansiedade. Quanto mais ansioso você for, mais o seu organismo, suas glândulas adrenais, são duas glândulas pequenininhas que ficam em cima do seu rim, parece dois chapéuzinhos em cima do rim, assim. Elas produzem um hormônio chamado cortisol e um hormônio chamado adrenalina, entre muitos outros hormônios, né? Mas quando você está no estado de ansiedade, nervosismo, estresse, cansaço excessivo e tudo mais, eles vão produzir uma quantidade maior de cortisol e adrenalina. O cortisol, ele vai... Tô olhando a sua explicação. O cortisol, ele é um hormônio que é um hormônio da agressividade. Então, ele faz você estar pronto para atacar, lutar, correr ou fugir. Não importa, mas ele está ali pronto para isso. Quem aí durante a pandemia não teve vontade de socar alguém? Arrancar os cabelos? Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Cachorro, gato, periquito, papagaio. O segundo hormônio é a adrenalina. E a adrenalina, ela... Adrenalina, né? Quando você fala assim, nossa, eu pulei do alto da montanha, tô cheio de adrenalina. E é isso aí. A adrenalina faz isso. É o hormônio que te move. Ele é o hormônio da ação. Ele faz você sair de onde você está e ir para outro lugar. Aquilo que te dá empolgação para... Nossa, eu vou para a praia. É a adrenalina que faz isso com você. Entendeu? Não, você está aí deitado assistindo Netflix o dia inteiro e não tem vontade de sair para nada. Tá faltando adrenalina na sua vida. Você vai lá e dá uma vontade absurda de, sei lá, de andar de bicicleta. É a adrenalina que faz isso com você. Te tira de onde você está em repouso e te coloca em movimento. Então, esses dois hormônios, eles trabalham juntos dentro do nosso organismo. Não dá para ter adrenalina sem cortisol e cortisol sem adrenalina. Eles são produzidos juntos. E eles vão aumentar a pressão arterial. Principalmente porque a adrenalina, quando ela está na sua corrente sanguínea, ela vai direto para os seus vasos sanguíneos, onde existem os receptores beta de adrenalina. Receptor é tipo um buraquinho assim na sua célula. Oh, eu sou o receptor beta de adrenalina. E a adrenalina é um trem que está lá solto. Aí a adrenalina fica, não consegui, não consegui, não consegui. Aí de repente ela faz assim, encaixei no meu receptor beta. E quando ela encaixa no receptor beta, automaticamente a gente tem uma contração dos músculos que ficam em volta do vaso sanguíneo, em volta da artéria. Porque todo vaso sanguíneo, artéria ou veia, tem músculos em volta dele. Quando esse músculo se contrai, automaticamente a artéria aperta. Se a artéria aperta, a pressão sanguínea sobe. Muita gente já passou pela situação, talvez você passe por isso também, e talvez nem saiba. A pessoa chega para mim e fala, eu já tomei o suco de pepino com beterraba e limão. Estou tomando água de alho todos os dias. E estou também tomando chá de eba-uba com chapéu de couro, Daniel. Mas minha pressão não quer baixar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não está tratando a origem da sua hipertensão arterial, que muitas vezes é a ansiedade. A sua encenação é espetacular. Mas as pessoas fazem isso. Me ajude, por favor, eu já fiz tudo o que podia. Tá vendo? É por isso que a gente sempre fala, a gente repete aqui, gente, ser autor da própria saúde é muito mais do que uma xícara de chá. A pessoa toma o chá, toma o suco, às vezes toma tintura e não resolve. Por quê? Porque está tratando apenas a hipertensão. E no caso que o Daniel está falando, a hipertensão a sua pressão está descontrolada por um fator emocional. Quer ver um exemplo?
A minha mãe está passando uns tempos aqui em Caraguá. Vamos lembrar agora o grande cantor Falcão. Ah, minha mãe, minha mãe. Tá inspirado, gente. Minha mãe, tá minha inspirado. Mãe. Ah, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai. Ainda bem. Isso aí, muito bem. Ó, minha mãe tá passando uns tempos aqui com a gente e ela mora em Minas Gerais, né? Na cidade onde eu nasci, Ervalha. Pense bem, gente, Ervalha. Lá em São Sebastião. E minha mãe vinha tendo tonturas, minha mãe vinha tendo picos de pressão e isso ocasionou quedas da minha mãe. Então, aqui em casa ela teve uma queda. Muito idoso tem queda por causa das mesmas causas. E aí acaba tendo um problema, né? Porque se você tem uma queda e fratura alguma coisa, além do emocional. O emocional influencia muito. Quando o idoso cai, abala muito o emocional. Eu vi isso acontecer com a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 82 anos. E passamos por isso aqui há um mês atrás. Então, fomos até o pronto atendimento, porque ela caiu, bateu a cabeça, vamos fazer uma tomografia, isso de madrugada. E minha mãe com uma pressão alterada. Fomos ao médico e aí os médicos tratam, né, com medicação, né? Indicam como só os médicos sabem tratar. 1, 2, 3, 4 medicamentos. Não tá tomando direito, por isso que a pressão tá descontrolada. Não tá sendo suficiente, vamos trocar. E aí o Daniel foi e fez as cápsulas para minha mãe. E minha mãe começou. Eu mandei fazer. Não faço Daniel nada. Sugeriu as cápsulas para minha mãe. Porque ela prefere tomar cápsulas ao invés de tomar tinturas. Você fala que eu fiz a cápsula, eu falei, Daniel, onde eu compro seus medicamentos? Sugeriu. E nós encomendamos algumas cápsulas para minha mãe, porque identificamos que na casa da minha mãe havia ansiedade, no caso da minha mãe havia, assim, um descontrole da hipertensão, e ainda havia ali uma tontura, que nós pensamos ali numa labirintite, inflamação do labirinto. Então, começamos a tratar um processo inflamatório, começamos a tratar a ansiedade, e fomos fazer exames, fomos atrás para saber tudo o que estava acontecendo. E minha mãe reclamando muito de uma dor de cabeça e dos olhos. Muito, muito, muito. Eu descobri que há 2 anos ela não trocava os olhos. E minha mãe... Desculpa. Não trocava os óculos. Eu faz 40 anos que não troco os olhos. Não trocava os óculos. E a minha mãe reclamando muito de dor nos olhos e enxergando muito mal. Então... Falei, mãe, não pode, mãe. Tem que ver os óculos com frequência, né? Então, marcamos uma consulta e fomos ver os olhos de minha mãe. E descobrimos, né? Minha mãe tem um princípio de glaucoma e ela estava com uma pressão nos olhos muito forte. Foi feito um procedimento para aliviar essa pressão dos olhos e imediatamente, quando eu digo imediatamente, foi imediatamente mesmo, coisa de 5 minutos, a dor nos olhos passou. Olha, ela convivia com essas dores há mais de 1 ano. Isso trazia ansiedade, trazia um monte de situações emocionais para ela. Passado aí 15 dias desse processo nos olhos e da readequação do óculos, ela recebeu o óculos novo, a tontura se foi. Tomando as cápsulas para controlar a ansiedade e os chás para controlar os processos inflamatórios, em 30 dias, a minha mãe não tem mais nada. Absolutamente nada. Ela toma... Que milagre, meu Deus! Ela toma chás para poder manter a pressão controlada? Toma. Ela cuida da alimentação? Cuida. Porém, se nós não tivéssemos visto todo o quadro da minha mãe, ela teria retornado para a medicação de hipertensão, que o médico queria que ela voltasse, e teria tomado mais 2 ou 3 medicamentos para combater tudo isso que ela estava sentindo. E aí ia entrar numa cascata, porque a medicação vem cheia de efeitos colaterais, ia virar um problema que nós talvez perdêssemos o fio da meada. E isso é muito importante pensar. Existe uma causa para os problemas e a gente tem que encontrar a causa, tá? Além da ansiedade, pesquisas mostram a questão da alimentação. As pessoas comeram muito e comeram muito mal durante a pandemia. Pessoas consumindo muito glúten, consumindo muito leite, consumindo muita carne, consumindo muito produto alimentício, tempero pronto, tempero artificial, e isso só agravando ainda mais a saúde delas. E sobre a questão da alimentação, Daniel, o que você pode dizer para essas pessoas? Gente, não é só o sal que faz mal. Não é só o sal, não. Não. Mas, Daniel, eu tirei o sal da minha alimentação. Estou usando o sal rosa do Himalaia agora.
Hoje você tá impagável. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O sal, ele é lógico que o sal ele é um fator de elevação da pressão arterial. Ok. Se você tiver muito sódio na sua corrente sanguínea, automaticamente você vai precisar de mais água no sistema. Não é o sal que aumenta a sua pressão, mas é que para diluir o sal que está em excesso no seu sangue, você precisa de mais água. Quanto mais água você põe no seu sangue, você entra no estado chamado de hipervolemia, que significa aumento do volume de sangue dentro do sistema. O nosso sistema é fechado, que nem uma bexiga, um monte de caninho, mas ele é fechado, não tem pra onde vazar a pressão. Então, se você põe água lá dentro, é como uma bexiga. Se você encher a bexiga demais de água, o que acontece? Explode. Então, quanto mais água tem dentro do sistema, mais pressão arterial você tem. Concorda? Beleza. Se você tem muito sal, automaticamente você tem muita água e aumenta a pressão arterial. Então, tirar o sal da alimentação parece ser uma coisa que vai funcionar, mas nem sempre funciona. Por quê? Quem é que vai reduzir a sua pressão arterial? Qual é o mineral? Que está na alimentação também, mas a maioria das pessoas não consome o suficiente. O magnésio. O magnésio vai baixar a pressão arterial. Só que os nossos alimentos, o nosso solo brasileiro, ele é pobre em magnésio. Então, os nossos alimentos também são pobres em magnésio. E quem é que fica suplementando magnésio? Só quem segue o Dr. Léo Ribeiro. Então, tem o cloreto de magnésio PA que você pode usar, tem magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio de glicinato, tem um monte de tipo de magnésio, aí cada um tem uma função diferente. O que é importante desse magnésio? Ele baixa a pressão arterial. Mas tem alimentos que também tem magnésio e coisa e tal, certo? Então não é só tirar o sal, mas também aumentar o magnésio. Isso vai causar esse processo de controlar um pouco melhor a sua pressão arterial. Outra coisa sobre alimentação que é muito importante ainda é sobre o sal. Se você pega um sal de cozinha, esse sal branco que você comprou aí, refinado, iodado... Iodado. Esse sal que você comprou, ele é purificado para ser exclusivamente sódio. Ele é cloreto de sódio. Ele tem um íon cloreto e um íon sódio. Só isso. 99% dele é só isso. Só que na natureza não existe sal desse jeito. Não existe sal assim. Se você pegar, por exemplo, uma flor de sal, se você pegar um sal rosa do Himalaia, o verdadeiro, não o colorido artificialmente, se você pegar o sal integral que veio do mar, que é cinza, não é branco, ele é cinza, parece água suja. As pessoas falam, ai que nojo, mas esse sal é bom. Sabe por que esse sal é bom? E você poderia comer esse sal sem problema nenhum. Você não precisava tirar da alimentação se você consumisse o sal bom. Sabe por quê? Porque ele não tem só cloreto de sódio. Ele tem mais de 70 minerais, entre eles o cloreto de sódio. E tem muito magnésio. Tem potássio, tem magnésio, tem cobre, tem zinco, tem boro, tem selênio, tem estrôncio, tem vanádio. Periódica inteira. Tem mais de 70 minerais ali. Então, o sabor salgado continua por causa dos minerais, mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de coisas importantíssimas para o seu organismo. O problema é o sal branco, refinado. Esse sal é a tragédia. Entendeu? Agora, sobre alimentação também... Outro fator importante é, quando a gente olha um alimento industrializado, por exemplo, você pegou lá um pacotinho de molho de macarrão que você comprou. Em vez de você fazer o molho, picar o tomate com amor, picar a cebola com atenção, picar o alho com dedicação e fazer o refogado com toda aquela magia culinária, gastronômica, daquele cheiro maravilhoso de coisas naturais sendo produzidas. Não, você falou, eu vou comprar um pacote de molho, vou botar no meu macarrão, vai ficar bom. Você comprou essa porcaria desse molho e o que ele tem lá? Sal para sair pelo nariz. Vai ver quanto sódio tem. É só olhar na tabela nutricional dele. Quero nem citar quem toma Coca-Cola aqui. Deus me livre, Coca-Cola tem muito sal. Por quê? É para manter você com sede, para você tomar mais. A gente não percebe, né? Aí, para disfarçar que dá muito salgado, põe açúcar. Uma latinha de Coca-Cola tem 7 colheres de açúcar. Você já se imaginou pegando um potinho com 7 colheres de açúcar e comendo? Então, é o que você faz quando toma uma latinha de Coca-Cola. Então... não é só o sal que você põe na sua comida. Se você tira aquele sal da sua comida, é merda, é nada, é muito pouco.
O sal que te faz mal de verdade é de todos os outros alimentos industrializados que você come. É o pãozinho francês, é o pão de forma, é a manteiga, é o biscoito, a bolacha, a sal, é o miojo, é o tempero artificial. Então, aquela coxinha que você comia, nossa, que coxinha é tragédia. Impregnada de tempero artificial. Então, quando você come muito produto industrializado, ou seja, você mais desembala do que descasca, o saudável é descascar o seu alimento, desembalar é a tragédia, é a derrota. Você ter que ficar desembalando é a derrota. Então você tem que descascar os seus alimentos. Então, quando você mais desembala do que descasca, o que acontece é que você está comprometendo a sua saúde. Até na massa do macarrão tem sal. Então, e se não é sal, é glutamato monossódico. Olha o nome, monossódico. O que significa? Que tem sódio, que sobe a pressão arterial, porque precisa aumentar a água no seu organismo. Então, glutamato monossódico e sal, sódio, são coisas que vão fazer mal para a sua pressão arterial. E pronto. Além disso, que eu estou falando aqui do sal. Se a gente olhar o açúcar é uma das coisas mais oxidantes que tem no nosso organismo. Ele oxida, envelhece, prejudica, detona com o seu organismo. Vicia. Vicia o seu sistema nervoso central, mais do que cocaína, e isso está provado em pesquisa científica. Se você consome muito açúcar, você está oxidando a parede das suas artérias. E o que acontece quando elas oxidam? Elas ficam mais finas, mais duras, e elas têm dificuldade de se dilatar. Com isso, você aumenta a pressão arterial. Açúcar ferra com o seu sistema circulatório. Açúcar acaba com a sua chance de ter pressão controlada. A Ivonete falou assim, meu Deus, o que nós comemos então? Verduras, legumes, frutas, cereais, Ivonete, castanhas, nozes. Vou falar daqui de casa. Levanto de manhã com um pãozinho de queijo, que é natural, não tem farinha, não tem glúten, não tem nada. Café sem açúcar. Gente, é possível. Café sem açúcar. Quando você toma um café de verdade sem açúcar, você sente o sabor do café. Você vai fazer um suco, pega o abacaxi, lava bem a casca, come o abacaxi e faz o suco da casca. Espreme um limãozinho no meio, sem açúcar. Você vai fazer o seu alimento, descasque batata, descasque chuchu, descasque inhame, lave folhas de taioba, folhas de couve, folhas de alface, folhas de bredo, folhas de... tantas punks que tem por aí, gente. Não sei se é só as folhas que tem no mercado. Você pode comer picão preto, sabia? Você pode trocar o seu pãozinho de manhã por batata doce, por inhame, cenoura, mandioca. Você pode trocar o seu açúcar, você pode trocar por açúcar de coco, que tem menos índice glicêmico. Fruta! Use frutas para adoçar. Use uma maçã. Eu conheci um negócio maravilhoso esse dia, que é o melado de coco. Em vez de ser o melado de cana é ruim. A sua saúde é uma bosta. Mas o melado de cana, ele é muito... de coco, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Então você pode pegar, por exemplo, a sua batata doce e colocar um melado de coco por cima e comer. E quem tem diabetes? Completamente fora do açúcar. Ué, quem disse que precisa de açúcar, gente? Eu tomo o suco de maracujá, o suco de caju, o suco de abacaxi, o suco de laranja, o suco de limão. Sem açúcar. Sem açúcar. É treinar o seu paladar. É você começar a treinar o seu paladar. Porque você, assim como eu e a Paula, você foi treinado desde que nasceu para ter que sentir o sabor do açúcar. Quando você começou a tomar, saiu do leitinho da sua mãe e começou a comer outras coisas, já meteram açúcar no processo. Pega uma criança que não tem o hábito de, sim, está começando o processo alimentar dela e dê sucos sem açúcar. Criança indígena faz o quê, gente? Criança indígena morre de fome? Criança indígena não morre de fome. Não tem açúcar. É a fruta, é mel, sabe? Não precisa de açúcar. A gente que inventou essa ideia de que a gente precisa de açúcar. E é uma ideia tão recente, Paula, porque se você for parar para pensar, essa ideia do açúcar, ela começa ali no 1600, 1700. Quer dizer, olha quantos milhares de anos tem a humanidade. Quer dizer, os egípcios estavam há 10 mil anos atrás e não tinha açúcar. 400 anos. Tem 300, 400 anos que a gente consome açúcar. Quer dizer, de repente isso é a verdade do universo. Nossa, se não tiver açúcar eu vou morrer. Vou dizer um negócio pra vocês. Tem uma coisa que me revolta, é festa de criança. Festa de criança me revolta. É aquele bolo com aquele glacê, puro açúcar,
Aí você olha do lado, tem brigadeiro, beijinho, tudo com açúcar. Aí você tem refrigerante, puro açúcar. E vê o bolo com glacê, que é puro açúcar. Aqui em casa, nós fazemos festa de aniversário para as crianças com pipoca. Pipoca. Salada de fruta. Salada de fruta. A gente faz a gelatina com gelatina sem sabor e o suco de fruta. A gente faz o suco de fruta, coloca a gelatina sem sabor, A gente serve coloca chá no pras saquinho, crianças. saquinho de chup-chup. Essa gelatina, as crianças adoram pegar o saquinho de chup-chup e tomar a gelatina ali. A gente faz chá e faz suco. Meu, você faz o chamate, coloca suco concentrado de pêssego nele. Se precisar adoçar, você usa um pouquinho de xilitol. Bota lá para as crianças para você ver. E aí eu Os vou bichos dizer pra faz você, fila para tomar. as crianças brincam a festa inteira, elas comem, elas se divertem e elas não ficam mega excitadas e agitadas por conta do açúcar. Ou seja, você tem uma festa de aniversário de verdade, onde as crianças estão felizes. E bolo? Ah, como você faz bolo? É salgado. É um bolo salgado, feito de pão, com purê de batata, batata palha, rodelinhas de tomate, enfeitadinho, com Sabe fazer pão ervilha. sem... Você sabe fazer pão sem glúten? Não sabe? Tem que aprender a fazer pão sem glúten. Já postei uma receita lá no meu Insta. Pão sem glúten, aí você faz o purê de batata, você faz tudo temperadinho, muito gostoso, franguinho desfiado. A Osmarina falou aqui, não, foi a Osmarina, não, a Mônica falou, é complicada a mudança para quem foi mal acostumado durante anos. Minha filha, eu fui acostumado mal durante anos. Minha mãe, sabe o que? Eu digo um negócio pra você, quando eu era criança, eu ia para a escola, sabe qual era a minha merenda? Era muito pobre naquela época. Minha merenda era o seguinte, minha mãe pegava um pão de forma, passava margarina, jogava chocolate em pó por cima e botava outro negócio de pão com margarina por cima. Eu levava para a escola e mordia aquilo lá, achava maravilhoso. Pegava suquinho, que suco. Lambia que suco. Enfiava o dedo assim, ó, e lambia que suco. No começo da nossa vida aqui, ó, era miojo. A gente vivia de miojo. A gente comprava um miojo para cada refeição do dia. E pacote de suquinho. Era um pro almoço, um pro jantar e um extra para tomar no meio da tarde. Que suco, puro açúcar. Aquele suquinho de pozinho, sabe? A gente fez uma vida de merda, uma vida muito ruim. Muito ruim mesmo, durante anos. Mas chega um momento que você tem que olhar e falar assim, cara, o que eu quero para minha vida, para minha saúde, o que eu quero para os meus filhos? Então eu vou mudar. Eu parei de comer carne vermelha, nós paramos de tomar leite, nós reduzimos absurdamente o glúten. Eu e a Paula não comemos mais glúten. Né? A gente não come mais glúten. O leite, a gente não toma mais leite. Então, assim, o açúcar... Tomamos leite vegetal só. E aí a pessoa vai dizer, mas o que eu vou comer, então? Pô, todas as outras coisas. Olha para tudo. Se não for carne vermelha, leite, açúcar e glúten, todo o resto você pode comer, desde que não seja industrializado. Gente, é tão bom. Mais fruta, mais verduras na sua casa. Ó, banana com aveia. Banana com aveia, que maravilhoso, sabe? Comer castanha de caju, uva passa, comer, sabe, frutas, comer legumes, comer... É isso aí, gente. Um peixinho grelhado, um peito de frango grelhado, magro, se possível orgânico, ovos. Ovo é maravilhoso. Cria uma galinha na sua casa. Meu, passamos mais de 15 anos na nossa casa criando galinha. Já tinha galinha no quintal. 4 galinhas no quintal botando, qual o problema? Não dá para ter galinha no apartamento, mas 4 galinhas no quintal. Quando a gente tinha garnizé, a gente chegou até umas 12 galinhas. Isso. A gente não tinha o galo, porque o galo cantava e fazia muita bagunça. Enfim. Mas, ó, é uma questão de hábito. Menos reclamação e mais ação. Só para as pessoas entenderem. Funciona assim, você decide o que você quer e você começa. Sem reclamação. É uma merda no começo, mas você vai se habituando. Só para vocês entenderem, por exemplo, ter a minha própria galinha é possível. Gente, o Gabriel e a Júlia moram aqui no outro quarteirão. Meu filho, minha filha e meu genro. Eles moram aqui no outro quarteirão. A gente vai lá na casa deles. Eles têm um quintalzinho no fundo. Eles têm um terreno, tem a casa deles, tem um quintalzinho no fundo. Nesse quintalzinho do fundo tem 6 codornas, 4 galinhas e um coelho. Tudo organizado, bonitinho, cheirosinho, limpinho e com uma vasta produção de ovos. A gente fez um tanquinho aqui em casa para poder criar peixe. A gente fez um tanquinho para criar peixe. Pequenininho, mas é um tanquinho. Dá para fazer uma caixa d'água. A grande questão é possível. Você precisa querer. Você precisa querer. Comer punk é fácil? Não, você tem que plantar, porque ninguém vai plantar punk para você. Quer comer transágio, beldroega, serralha, quer comer peixinho da horta, taioba, planta. Planta do outro lado da rua, no terreno baldio, num vaso, num canteiro. Põe na lavanderia, põe no meio do quintal, põe na casa, usa decorativo. Imagina que lindo, você tem uma taioba linda dentro da sua casa, você vai lá e pega uma folha e faz na hora do almoço. A visita sentada no sofá, você dá licença, moço, pega ali as folhas do vaso e vai fazer. Gente, pelo amor de Deus, menos cimento e mais comida no seu quintal.
Olha, é muito legal se você olhar em algumas comunidades que existem no Brasil, pessoas que se juntam para cultivar alimento na rua. Na frente de cada vizinho, eles colocam vasos ou às vezes fazem uma jardineira e cada vizinho cultiva uma coisa. E aí eles trocam entre si. Ou eles adotam uma praça no bairro e eles cultivam na praça. Gente, se tiver um vaso do tamanho de um baldinho assim, você consegue ter um pé de tomate. Enfim, tudo isso para dizer para você que o controle da sua hipertensão começa pela tua boca e pela tua cabeça, tá? Já desandou tudo. Quando a pessoa olha para mim e fala assim, eu tô fazendo isso e não tá controlando minha pressão. Eu falo assim, já fez anamnese? Não. Vai fazer. Aí vai olhar na anamnese, tá lá, comendo mortadela, comendo salame, presunto, comendo queijo, laticínio, glúten, comendo carne vermelha 3, 4, 5 vezes na semana, se entupindo de açúcar e tudo mais, comendo coisa industrializada, usa o quinoro, come miojo, come bolacha recheada, come não sei o quê. Assim, não, você não quer controlar a sua pressão, você quer morrer. É isso que você quer. Bolacha, batata chips. Batata chips, ai, que eu adoro batata chips. Então você precisa observar que começa pelos seus hábitos de vida. Dormir bem, por exemplo. Muita gente não dorme bem, principalmente por conta do estresse, da ansiedade. Excesso disso aqui, ó. Tela. Excesso de TV, excesso... Só fica na cama com o WhatsApp na mão. O celular, a pessoa senta para assistir TV desgraça, né? Liga a TV desgraça, é o assassinato, é o estupro, é o esquartejamento, é o roubo, é a polícia, é a injustiça social. Aí como é que você vai conseguir descansar ouvindo tanta desgraça? Quer ver televisão? Procura um documentário falando da natureza. Tem desgraça no mundo, gente? Tem! Mas tem muito mais coisa boa. Tem gente ruim no mundo? Tem! Mas tem muito mais gente boa. Olha, outra coisa que é muito importante também pensar, quando você está tentando controlar a sua pressão arterial e não dá certo, existem vários órgãos do seu corpo que participam do controle da pressão arterial. Por exemplo, a gente tem no nosso organismo, o que faz a pressão subir? O que faz a pressão subir é por exemplo, a angiotensina. Ela é uma proteína que está no nosso organismo e ela faz os vasos sanguíneos contraírem. Essa angiotensina, gente, ela foi produzida lá no fígado. Uma proteína chamada angiotensinogênio foi produzida no fígado e jogada na corrente sanguínea. Tá lá. Aí, quando o seu rim percebe que a pressão está caindo, o seu rim, ele produz uma substância chamada renina. Renina. A renina vai para a corrente sanguínea. Quando a renina encontra o angiotensinogênio, ele transforma essa molécula em angiotensina do tipo 1. Ela ainda não contrai os vasos sanguíneos. Ela vai continuar circulando no seu organismo e vai chegar lá no seu pulmão. Olha, no pulmão. Já para pensar nisso? Lá no pulmão, a angiotensina 1 vai se transformar em angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai fazer a sua pressão arterial subir. Então, a gente percebe, por exemplo, se você tiver um problema renal, você pode ter problema de pressão arterial. Se você tiver um problema no fígado, você pode ter um problema de pressão arterial. Se você tiver um problema no pulmão, você pode ter um problema de pressão arterial. E às vezes você não está percebendo, você só está medindo lá, tá 16 por 12. Nossa, 22 por 18, o pessoal postou. Então, mas aí o que está errado? Qual que é a origem disso? O que está fazendo você ter a pressão descontrolada? Se você não analisar isso em profundidade, meu amigo, minha amiga, você pode ficar a vida inteira tomando suco de beterraba e chá de chapéu de couro que não vai baixar a pressão. Não é assim. Tem algo além. Então entra a sua ansiedade, entra a sua alimentação, o seu consumo de água, a sua atividade física, entra tudo isso, inclusive analisar como está o seu organismo. E às vezes você fala, mas não tem nenhum problema de rim, eu não tenho nenhum problema de fígado, bobo, não tem nada disso, não. Então, aí você fala assim, eu só tomo esse remedinho aqui. Aí você pega e lê a bula do remedinho e fala lá, causa problema no rim. Aí você não percebe que o remédio que você toma para sei lá o que você tem causa um problema no rim e esse problema no rim faz com que a sua pressão suba. Ou, diretamente, o seu medicamentozinho já traz lá na bula, causa hipertensão arterial. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um aluno meu falou, professor, eu estou tentando e não consigo baixar minha pressão, não é possível, já fiz tudo, estou fazendo direitinho, eu vou desistir.
Eu falei, calma, vamos lá, vamos dar uma olhada na sua anamnese. Aí, olhando e tal, não sei o que, eu falei assim, que remédio que você toma? Eu falei, não tomo remédio nenhum, professor, eu já parei todos os meus medicamentos. Eu tô só nas plantas medicinais. Eu falei, ok, mas tem alguma coisa, não tem nada que você esteja tomando, suplemento, qualquer coisa? Não, professor, a única coisa que eu faço é pingar um colírio no olho por causa do glaucoma. Nossa. Eu falei, um colírio? Dá aqui a bula do colírio. Vai, vamos lá, pesquisei a bula, abri. A primeira coisa, efeito colateral muito comum, hipertensão arterial. Ele parou de usar o colírio, a pressão controlou. Então, às vezes, está muito além do que você consegue perceber, está muito além do óbvio. Você precisa atravessar o campo do óbvio e chegar naquilo que as pessoas não veem e que muitas vezes o seu médico não vê. Porque a pessoa chega para mim e fala assim, a minha pressão não baixa, eu estou tomando 4 remédios, não sei o quê. Quando eu vou ver, ela toma mais 2 remédios que causam aumento da pressão arterial. É tipo o médico não viu isso, que a pressão dele tá alta, tá tomando 4 remédios, não baixa, e ele tá dando outro remédio que sobe a pressão. O médico não viu isso. Então eu digo para vocês, você tem que ir além daquilo que o seu olhar consegue ver e além daquilo do que o seu médico pode ver. Você tem que ser autor da sua própria saúde para resolver esse problema e não morrer de infarto ou de AVC, ficar travado na cadeira de rodas, numa cama sem conseguir falar. Lembra que eu falei que a minha mãe passou mal? Eu fui com ela ao cardiologista para solicitar todos os exames e ele me perguntou se ela estava tomando a medicação da pressão e eu disse que não, que nós usávamos plantas medicinais e que nós tratávamos a alegria isso. Do médico. E aí ele falou assim, e o que ela toma? E aí fui sugerindo, fui falando as coisas que ele estava tomando. E aí teve uma coisa que eu falei, e ela toma isso aqui para possíveis inflamações subclínicas. Ele estava escrevendo assim no papel, aí ele levantou a cabeça. Inflamações subclínicas. Você quer o que de mim, então? Eu falei para ele, eu tenho certeza que o senhor é um médico formado, um cardiologista, o senhor tem muito a contribuir para que juntos possamos ter um diagnóstico assertivo do problema da minha mãe e compor um tratamento. Eu falei, eu sinto muito se o senhor esperava que eu sentasse aqui e saísse daqui com uma receita de remédio na mão para ela tomar pro resto da vida até morrer. Porque a geriatra olhou para a cara da minha mãe e disse assim, a senhora é velha. Levanta. Minha mãe disse que ela fez assim. Dona Terezinha, a senhora é velha. Assume que a senhora é velha e deixa seus filhos cuidarem de você. Nesse momento eu olhei para minha mãe e disse assim, mãe, se fosse eu que estivesse na consulta, eu ia dizer, me desculpem a palavra, que é velho. Fiquei muito brava. Então, eu falei para o médico, com todo respeito, que nós podíamos compor juntos e que eu precisava do conhecimento dele para ter um diagnóstico. E ele disse, tá bom. E aí, ele solicitou uma série de exames que a minha mãe concluiu hoje. E nós vamos voltar na consulta para poder compor junto um tratamento. Ou seja, você precisa entender do seu corpo para que você possa utilizar o conhecimento do médico junto com ele para compor o tratamento para o teu corpo. Afinal de contas, quem vive dentro do teu corpo é você e não o médico. É importante, gente, quando nós falamos sobre ser autor da própria saúde, não é só você chegar aqui e falar, que planta que é bom para isso, como é que eu tomo e quantas vezes por dia? Não é isso, é mais, é você olhar além. A Valdeci colocou aqui, quando nós colocamos o óculos APS, ficamos livres para viver. Nem tudo é fácil. Mas se você decidir pôr a sua saúde no lugar, nada é difícil. Ou seja, é só começar. Não reclama, vamos fazer, vamos acontecer, vamos construir. Por isso que a gente vem aqui falar para vocês. Por isso que a gente insiste em explicar os processos. Por isso que o Daniel faz questão de explicar o caminho que o alimento faz dentro do seu organismo. Onde é processado, que substância que libera, se fecha com, se liga com o quê? Qual receptor conecta com o quê? O que desencadeia no seu organismo? O que o medicamento faz? Justamente para trazer para você conhecimento. Cada vez mais nós entendemos que o nosso organismo é pura química. E aí eu me pergunto, meu Deus, será que os professores de química sabem disso? Porque eles poderiam fazer das aulas de química na escola algo muito mais agradável do que simplesmente decorar a tabela periódica.
Dava para entender tanta coisa da nossa vida e da nossa saúde nas aulas de química na escola. Mas tudo bem, não aprendemos. E por isso estamos aqui hoje, ó, autor da própria saúde, para ensinar para você. É isso aí. Se você passou pela pandemia e viu sua pressão subir, talvez alguns desses fatores tenham comprometido sua saúde. Um deles, a falta de atividade física. O segundo, o baixo consumo de água e o aumento do consumo de bebidas açucaradas. O terceiro, uma alimentação inadequada, consumindo muita porcaria e comendo demais, além da conta. E quarto já, a ansiedade, que prejudica o sono, que prejudica tudo no organismo, aumenta a concentração de cortisol, de adrenalina, e que faz automaticamente a pressão subir. E talvez até mesmo um quinto elemento, que é o aumento do consumo de medicamentos químicos, que pode ter prejudicado a sua saúde também. O aumento do consumo de medicamentos para controle da ansiedade e da depressão, tá? Que foram coisas que atacaram muito as pessoas durante a pandemia. Então, são coisas importantes para se pensar, tá? Alimentação, controle da ansiedade e a depressão, a atividade física, a qualidade do seu sono, tá? E aí você olhar o que a medicação que você está tomando está fazendo pelo seu organismo. E aí, foi pensando nisso que nós fizemos essa live. O Daniel vai falar sobre algumas plantas para vocês, mas antes disso, eu quero falar o seguinte. Nós, quando nos propusemos a falar sobre plantas medicinais no canal, nós criamos um canal onde nós divulgamos conteúdos gratuitos e muita informação ensinando as pessoas. E nós criamos programas para ajudar as pessoas. E nós fizemos um desafio há um ano. Faz um ano. Há um ano atrás, nós fizemos um desafio. Nós selecionamos um grupo de pessoas e desafiamos essas pessoas a colocar em prática tudo aquilo que nós ensinamos. Para ter a pressão controlada. Para ter a pressão, controle a sua pressão. Nós fizemos um grupo experimental de pessoas e nós queríamos saber se era possível controlar a pressão arterial em 21 dias. Então, nós colocamos lá umas 30, 40 pessoas dentro desse grupo e começamos a analisar cada um deles e acompanhar o processo. O resultado foi que, na verdade, o grupo era de 28 dias. O resultado foi que em 21 dias a gente já tinha 74% das pessoas com a pressão controlada. 74% em 21 dias. Em 28 dias, isso já passava de 80% das pessoas com a pressão controlada. Mas quem não conseguiu controlar, Daniel? As pessoas que tinham outros problemas de saúde, como, por exemplo, uma diabetes muito avançada, problemas de colesterol muito elevado, pessoas que já tinham feito cirurgia cardíaca e coisa e tal. Mas mesmo aqueles que não chegaram no 12/8, conseguiram reduzir a pressão arterial até um nível excelente, até 14/9, por exemplo, que é normal ainda a pressão arterial. Então, tudo isso mostra para a gente que é possível sim ter a pressão arterial controlada utilizando as plantas medicinais. E muitas dessas pessoas hoje já não usam nenhum medicamento químico, estão com a pressão controlada. Gente, em 21 dias a gente conseguiu 74% de controle. Em 28 dias chegamos a quase 80% de controle do número de pessoas ali com a pressão arterial controlada. O que nós fizemos? Nós criamos um programa onde nós acompanhamos as pessoas, nós mostramos para as pessoas um passo a passo de como controlar a pressão arterial, como ter sobre controle, como comer, o consumo de água, atividade física, melhora do seu pensamento, como você se alimentar da maneira mais eficiente. E nós, com esse programa, conseguimos transformar a vida de milhares de pessoas. Porque este grupo foi apenas um grupo de desafio que nós fizemos. Experimental. Foi um grupo experimental. Mas esse programa de controle da pressão que nós temos, ele já existe. Ele existe desde 2019. Nós criamos, estruturamos e planejamos um caminho para que uma pessoa que tem hoje, por exemplo, você tem uma pressão aí que está 16/12 e você está tomando hidroclorotiazida, losartana, atenolol e captopril. Está tomando esses 4 medicamentos ao mesmo tempo, o médico já está querendo aumentar o número de medicamentos para você já não aguenta mais ouvir isso do seu médico. Sua pressão continua, mesmo com esses 4 medicamentos, sua pressão continua subindo e você já não sabe mais o que fazer. Esse programa é feito para controlar a pressão arterial, mesmo nesses casos graves de pessoas que têm uma pressão arterial extremamente descontrolada. A gente consegue, sim, trazer a pessoa para o nível de pressão arterial entre 12/8 e 14/9, lembrando, que é o normal. É o normal. Como disse o Daniel, 12/8 é só
Uma referência. É uma referência, tá? A minha pressão, por exemplo, é 10/6, 11/7. De 9/6 até 14/9, sua pressão é normal. Normal. Não pode ficar mais do que 14/9, nem menos do que 9/6. Tem gente que tem a pressão baixinha, fica sempre abaixo. Fica 11/7, fica 10/7. Tem gente que tem a pressão um pouquinho mais alta, fica 13/8, 13/9, 14/8, e não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, é esse intervalo que é o chamado de pressão arterial normal entre as pessoas. E cada um tem a sua. A maioria das pessoas vai estar bem perto de 12/8. E a gente tem a possibilidade hoje de abrir para vocês a chance de se tornarem também autores da sua própria saúde, controlando a sua pressão arterial no prazo de 28 dias com o programa Controle Sua Pressão. Então, por que nós pensamos nisso? Justamente quando viemos falar dessa live, nós falamos assim, poxa, nós temos um programa de controle da pressão. Vamos falar dele. Vamos falar para essas pessoas esse programa, mas a gente não dá conta. Aí entra a questão da surpresa. Não dou conta, gente. Não dou conta de só falar. Esse programa existe. Ele existe desde 2019. Muitas pessoas passaram por ele. Mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer um negócio assim só. A gente fez uma live especial. E nessa live especial eu falei pro Dani, vamos fazer alguma coisa especial para quem quiser fazer este programa agora? Começar 2022 com a pressão controlada? 28 dias, gente. Ó, se você começar agora... 28 dias. Nós estamos no dia 1 de dezembro. Antes de terminar o ano, você está com a pressão controlada. Se você fizer tudo certinho, se você seguir o programa que nós criamos, a sua pressão está controlada em 28 dias. E aí, para fazer isso, nós criamos um monte de coisa, óbvio, né? A gente não faz só... A gente não dá conta de fazer pouco. Esse é um programa que é online, ele está gravado também. Você vai ter uma área de aluno onde você vai acessar esse programa e tem um conjunto de aulas lá que explica tudo para você. Bom, esse programa que eu estava falando para vocês, esse programa que é chamado Controle Sua Pressão, inclusive a gente tem um livro físico desse programa, que é o Controle Sua Pressão. Esse programa, ele é desenvolvido para qualquer pessoa que tenha pressão arterial descontrolada. Algumas pessoas vão sim conseguir controlar sua pressão no 12/8. Pode ter certeza disso, que 70%, 80% das pessoas que participarem do programa vão ter a pressão controlada a 12/8. Mas haverá um grupo de pessoas que tem complicações, além da pressão arterial, e essa pressão vai chegar a 13/9, 14/8, e não tem problema nenhum, porque essa é uma pressão normal. O nosso objetivo aqui é trazer você para o nível normal de pressão. Aqui, dentro do programa, você vai aprender sobre 10 plantas medicinais que controlam efetivamente pressão arterial. Nós vamos citar as plantas aqui para você, tá? A grande questão é, o programa é desenhado para você conseguir controlar a sua pressão. Sim, aqui dentro desse programa você vai aprender receitas que vão te ajudar a controlar a sua pressão arterial, como os sucos terapêuticos. Você vai aprender a água de alho, como fazer da maneira correta. Você vai aprender a controlar também a sua ansiedade. Você vai aprender também a observar as bulas dos seus medicamentos e identificar aqueles que estão prejudicando a sua pressão. E tudo isso você vai ter, inclusive desmame de medicamentos, a gente orienta como deve ser feito um desmame seguro e racional de medicamentos para você não passar mal na hora de trocar medicamento por planta. Tá tudo aqui, a forma correta de preparar o chá, tem todas as informações para você verdadeiramente se tornar autor de sua própria saúde com a pressão controlada em 28 dias. Agora, vamos naquilo que eu falei que a gente não dá conta, né? A gente fez uma coisa muito especial. Muito especial. Muito especial. E essa coisa muito especial, ela vai acontecer. Nós vamos dizer para você. Esse livro físico envolve essa coisa muito especial. Uma carta do Daniel para você envolve essa coisa muito especial. Uma carta de amor. Outros 2 e-books do autor da própria saúde que nós consideramos essenciais no processo de controle da hipertensão envolvem essa coisa especial. 30 materiais enviados no seu WhatsApp para te ajudar e te lembrar do processo do desafio para você pôr o programa a funcionar envolve essa coisa especial. Mas para participar dessa coisa especial, você precisa estar num grupo do WhatsApp. É isso aí. Sabe por quê? Porque é lá que a gente vai mandar as informações para você conseguir fazer o desafio e controlar a sua hipertensão. Sim, é isso aí. Vocês vão ter a oportunidade de participar, talvez hoje, que eu não tenho nem vergonha de falar isso, sabe? Não tenho a menor vergonha. Não tenho a menor ambição. Vocês vão poder participar do melhor programa de controle da pressão arterial que vocês poderiam participar hoje. E vai estar numa oferta muito especial
Vocês, a partir do dia 9, né, Paula? Só no dia 9. Somente... é só no dia 9. Sabe por quê? Não é a partir do dia 9, é somente no dia 9. Só. Você tem que ficar atento e preparado. E por isso que é importante entrar no grupo do WhatsApp. Porque lá dentro do grupo do WhatsApp eu vou avisar você. É agora. Se você não garantir a sua vaga no dia 9, no horário que a gente vai determinar... Você vai perder os presentes. Você perde os presentes e perde o desconto, né? Porque a gente já tá dando um desconto. Na verdade, assim, se a pessoa for lá e quiser comprar o programa agora, pode comprar. Você Só pode que comprar no dia agora. 9 tem coisas especiais. Tem presentinhos, porque a gente é assim. A gente é desse tipo. Se você fosse ou entrasse hoje no Hotmart, fosse lá e se inscrevesse no programa Controle Sua Pressão lá agora, você ia pagar um determinado valor e não ia receber os presentes. Mas se você fizer isso no dia 9, no horário que a gente vai determinar para você, você vai receber um desconto máximo. Essa é a melhor oferta que a gente já fez na vida para você participar do Controle de Sua Pressão. É um super desconto. E você ainda vai receber um monte de bônus, um monte de presentes que a gente preparou para você. Só que só vale no dia 9. Para você aqui não o pessoal perder... falando assim, ó, como é que eu faço para comprar o livro? Entra no grupo do WhatsApp, que aí você Entra no vai grupo ter do WhatsApp, você vai oportunidade. saber, inclusive, como é que compra o livro lá também. Tá tudo lá. E quem sabe, se você entrar e você decidir fazer o programa, você ganha o livro. O livro, você pode ganhar esse livro também, entendeu? Tá tudo dentro do programa. Então, assim, a melhor oportunidade para você controlar a sua pressão, e se não for você, pode ser a pressão da sua mãe, do seu pai. Você fazendo o programa, olha que coisa louca, você fazendo o programa, você pode controlar a pressão de todas as pessoas da sua casa. Então, meu pai tem pressão alta, minha mãe tem pressão alta, meu marido tem pressão alta. Beleza, faz o programa e controla de todo mundo. A parte boa de ser autor da própria saúde é que você aprende um programa que funciona para todas as pessoas que você conhece que são importantes para você. Sim. Enfim, se você quer essa oportunidade, você quer 30 dicas no seu WhatsApp, 30 conteúdos que vão te lembrar e te ajudar. Se você quer este livro aqui, ó, na tua casa... Se você com uma carta especial minha escrita para você. Se você quer mais 2 e-books do Autor da Própria Saúde, onde vai falar para você plantas que estão na tua cozinha e que vão te controlar a pressão, além de algumas coisas além da alimentação e da medicação que vão controlar a sua pressão, com 7 passos fundamentais para ter uma saúde verdadeira, você precisa entrar no link que nós vamos colocar agora nos comentários. E para poder também garantir o super desconto. É uma oferta especial. A melhor que a gente já fez até oferta hoje. Especial, tá? Isso por quê? Porque a gente falou sobre esse tema hoje. Caso contrário, nós não íamos fazer isso. Não estava programado para fazer isso. Eu tive que olhar o nosso estoque de livros para ter certeza de que eu vou conseguir mandar um desse aqui para sua casa, para poder fazer isso hoje. Então, tá? A gente tem um número limitado de livros para poder mandar. Não é que eu tenho 10 milhões de livros aqui, não. Eu tenho uma quantidade limitada. E aí, assim, a hora que acabou o livro, acabou as inscrições. A equipe vai mandar para vocês todas as informações. Ficar esperando, gente. No dia 9 vai acontecer uma coisa que você não vai acreditar, tá? Você simplesmente não vai acreditar. Mas é no dia 9. No dia 9. Então, no Instagram, o link tá na bio. Agora vamos lá, Daniel. Plantas que podem auxiliar as pessoas aí para que elas possam controlar a hipertensão. Lembrando, não é uma xícara de chá para resolver o seu problema. Não, com certeza que não. É um pouco além. Lembra que eu falei? Tem gente que está tomando suco, chá, água de alho e está rezando e a pressão não baixa. Né? Então, por que está acontecendo isso? Porque é muito mais do que tomar uma xícara de chá. É muito mais do que conhecer algumas plantas. Você tem que fazer o tratamento de forma aprofundada. O que o programa vai te trazer é essa possibilidade de entender o seu problema, a sua pressão, porque o seu problema de pressão é completamente diferente do problema de pressão da sua mãe, da sua vizinha, da sua amiga. É completamente diferente. Cada um tem uma razão e um motivo para ter a pressão alterada. E se você não entender o seu, você provavelmente nunca vai conseguir tratar da maneira correta. Não é replicável igualzinho, tá? Às vezes a planta que você está usando para você não é exatamente a mesma que você vai usar para o seu marido. Sim. Ou para sua mãe. É importante conhecer todas elas por isso. É importante saber como a pressão se descontrola para que você possa oferecer um melhor tratamento para ela, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá, plantas, Daniel. Sim, as plantas. Então, muito mais do que plantas. O que a gente poderia ter como uma solução rápida, inclusive, vamos falar assim de um tratamento de emergência para uma situação de que eu estou com um pico de pressão. Nossa, minha pressão deu 24/16, eu vou morrer. O que eu posso fazer, Daniel? Tem um tratamento de emergência para pressão comprovado cientificamente que pode colocar você com a pressão
reduzir até 40% a sua pressão arterial no prazo entre 20 minutos e 1 hora. Tem algumas pessoas que conseguem 20 minutos, tem pessoas que demoram 1 hora. É o seguinte, você vai pegar 3 plantas e vai fazer um suco. É o suco da pressão arterial. Esse suco vai beterraba, vai chuchu e vai limão. Basicamente é isso. E a vedete desse suco é a beterraba. O chuchu e o limão, eles são importantes para quando você está fazendo um tratamento. Fazendo tratamento, Daniel. Estou tomando todo dia. Por quê? O limão, ele deixa o seu sangue mais fino. Ele vai reduzir a quantidade de plaqueta no sangue. Então, um sangue mais fino circula melhor e auxilia no controle da pressão arterial. Tanto é que muitos médicos recomendam o que para os seus pacientes? Tomar um AS. Por que toma um AS? Para reduzir plaquetas. O limão faz a mesma coisa que o AS. Viu como eu sou mais esperto que o seu médico? Então você pega o suco de um limão, põe no liquidificador. Aí você vai pegar o chuchu. Por que eu vou usar chuchu, Daniel? O chuchu, lembra que eu falei da enzima angiotensina? Então, o chuchu faz você reduzir a ação da angiotensina levemente. Isso também já ajuda a controlar a sua pressão arterial. Mas ele também é um ótimo diurético e ele ajuda a eliminar líquidos do seu organismo, que também baixa a pressão arterial. Mas nem o limão e nem o chuchu são um tratamento de emergência. Eles não vão baixar sua pressão assim, como você gostaria, como você precisa naquele momento. Quem é a vedete? É a beterraba. O que acontece com a beterraba? Beterraba, ela é rica em nitritos. Os nitritos são compostos à base de nitrogênio. Quando você consome o suco concentrado da beterraba, isso significa pegar uma xícara de beterraba, bater com um copo de água, coar e tomar. É ali, cru, na hora, vai, toma beterraba, copão. Porque o que ela vai fazer? Quando esse nitrito ele entra no seu sistema digestório, ele começa a entrar na sua corrente sanguínea, ele vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado. E ele vai, no seu organismo, formar um gás. É para eu fazer peidinhos? Não, é dentro da sua corrente sanguínea. Existe um gás na sua corrente sanguínea chamado óxido nítrico. Por isso que tem nitrito, porque ele é nítrico. Então eu preciso do nitrogênio que vem lá do nitrito. Quando o oxigênio encontra o nitrito, forma óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele fica na parede da minha artéria e ele faz a musculatura relaxar. Automaticamente, eu aumento o tamanho das minhas artérias e o sangue passa com facilidade. A pressão arterial cai até 40%. De 20 minutos a 1 hora, você pode ter certeza que você vai ter uma redução da pressão arterial tomando um copo de suco de beterraba. Por conta do óxido nítrico, certo? Óxido nítrico. E isso é muito importante. Existem medicamentos que você toma, que talvez você nem saiba, que a função deles é simplesmente aumentar o óxido nítrico na sua corrente sanguínea. E quando você toma beterraba, você está fazendo isso de maneira natural e saborosa. Tome óxido nítrico de beterraba. Então, esse suco, ele é muito importante. Se você pegou lá uma pessoa, está passando mal, mediu a pressão dela, está muito alta a pressão dela, como é que eu vou baixar essa pressão, Daniel? Faz um copo de suco de beterraba para ela. Pode pôr chuchu, pode pôr limão, mas tem que ter meia xícara de beterraba. Bate esse suco, coa e dá para essa pessoa tomar. Mede a pressão dela. Se em meia hora você não perceber melhora, faz o segundo copo e dá para ela. Então eu não preciso ir para o médico, não preciso ir para a UPA, não preciso ir para nenhum lugar. Não, é importante que você procure atendimento médico. Claro que é. Mas isso pode salvar a vida da pessoa. Principalmente quando o SAMU demora 40 minutos, 1 hora para chegar. Ou você está distante, vai demorar. Está numa zona rural, você não tem como chegar. Como é que eu vou sair debaixo de chuva, de madrugada, no meio do nada, numa estrada de terra? Como é que eu chego lá? Não chega. Então, o suco de beterraba ele vai dar o suporte de emergência para a pessoa. Às vezes, quando você chega no pronto atendimento, a pressão já está controlada. E no dia a dia, Só uma informação. A gente sempre fala, né, que ser autor da própria saúde, usar as plantas medicinais, porém, quando isso acontece com pessoas que você ama, você às vezes fica abalado. Há um tempo atrás, nós estávamos na casa dos pais do Daniel. Ele estava no quarto fazendo uma live e a mãe dele teve um pico de pressão. Olha eu na live. A mãe dele teve um pico de pressão no momento em que ele estava na live. O pai dele correu, foi e fez o suco. Eu fiquei ali na cozinha com ela. Ela tomou um copo de suco, tomou uma tintura que ela tomava para controle da hipertensão
e nós ficamos ali respirando, conversando, e a pressão dela simplesmente baixou. Então, assim, é importante ter controle emocional quando você vai lidar com a saúde, principalmente com a saúde de quem você ama, tá? É importante ter controle emocional. Isso tudo faz parte de como controlar a sua pressão de maneira eficiente. Não é só saber da planta. Quando o Daniel fala, você não vai buscar atendimento? Você vai. Mas é importante você ter controle emocional, porque o que a gente vê, o que eu vi com a minha mãe aqui, o que eu vi com a mãe e o pai do Daniel quando tinham antigamente picos de pressão, é todas as pessoas em volta num desespero. Pega o remédio, toma o remédio, põe na língua, senta, levanta, não toma água. Um desespero. E isso não ajuda quem está com problema na pressão, tá bom? A pessoa fica pior, né? Fica mais ansiosa. Pior. E aí, gente, no tratamento do dia a dia, o suco de beterraba com chuchu e limão é uma estratégia maravilhosa que você pode utilizar sem problema nenhum. Todos os dias você pode tomar um copo de suco de beterraba, chuchu e limão. E você pode tomar 2 vezes ao dia, se você quiser, um de manhã, um no final do dia, e não tem problema nenhum. E você vai ter o controle da sua pressão arterial de maneira simples e natural. Claro, 100% das pessoas vão controlar a pressão assim? Tem gente que vai precisar ainda do chá, tem gente que vai precisar de um ansiolítico, tem gente que vai precisar de um medicamento para o rim, tem gente que vai precisar de um medicamento para o fígado, tem gente que vai precisar de outras alternativas, tem gente que vai ter que desmamar um outro medicamento, meu tá um medicamento para colesterol. Então a gente vai ter que tratar o seu colesterol para tirar esse medicamento para parar de atrapalhar a sua pressão. Então não é todo mundo da mesma forma, cada um é um universo em si. E é por isso que a gente tem que fazer a anamnese, a avaliação, para saber o que realmente precisa ser feito. Cada um com o seu cada um, deixa cada um dos outros para lá. Então vamos lá, falamos aqui sobre o chuchu, a beterraba, o limão. O que mais, Daniel, pode auxiliar as pessoas no controle da hipertensão? Então, você pode fazer um chá. Tem várias plantas medicinais que são sensacionais. Uma dessas plantas é a Sete Sangrias. Sete Sangrias é uma planta que é usada desde a Idade Média para controlar a pressão arterial. Quando você estava lá no século XII, na Europa, além da peste bubônica, você tinha que enfrentar os barbeiros. Não o bicho barbeiro, mas o cara que fazia barba. Porque não tinha médico naquela época. Então era um barbeiro que cuidava da saúde das pessoas. Um barbeiro? É muito louco pensar, mas era o barbeiro que cuidava da saúde das pessoas. Hoje em dia o meu barbeiro não consegue nem cortar minha barba direito. Imagina ele cuidando da minha saúde. Mas naquela época era isso, vinha o cara na sua casa e o que um barbeiro melhor sabe usar? Qual é a ferramenta? O barbeiro vinha na casa da pessoa, botava uma banheira de água morna, punha a pessoa dentro e cortava os pulsos dela. Tipo suicídio, sabe? E deixava a pessoa sangrando lá. Aí o sangue dela saía de dentro do corpo, e aí a hora que chegava no ponto em que ela estava quase morrendo, já pálida e coisa e tal, o barbeiro ia lá e costurava de novo para ela não morrer. E aí o que acontecia? A pressão baixava, porque ela perdeu o sangue. Automaticamente, se você perder muito sangue, sua pressão cai. Então era essa a estratégia que tinha. Esse procedimento de cortar os pulsos na banheira se chamava sangria. E a planta Sete Sangrias, ela ganhou esse nome popular porque, segundo a tradição, ela valia por 7 sangrias. Olha que coisa louca. Fazer um chá dela, um macerado dela para tomar. E valia por 7 sangrias. E ela é uma planta que hoje a gente sabe pela ciência que ela é uma inibidora também da angiotensina. Ela vai reduzir a ação da angiotensina no seu organismo, da mesma forma que a losartana faz. Então, tomar 7 sangrias ou losartana é muito parecido. Então, é uma planta sensacional. Outra planta que combina muito com as 7 sangrias é o chapéu de couro, que é um poderoso diurético, atua nos nossos rins, na nossa bexiga urinária e aumenta a eliminação de líquidos do organismo. Lembra que eu falei que o chapéu de couro não é aquele que o cowboy usa, tá? O chapéu de couro é uma planta que nasce normalmente em lugares brejosos, alagados, beirada de rio e coisa e tal. E aí ele tem essa capacidade de aumentar a filtração renal e eliminar líquidos do organismo, como a hidroclorotiazida faz. Só que sem causar câncer de pele, como a hidroclorotiazida, que é uma coisa que para mim é bastante importante, não ter câncer de pele. Então, se você estiver tomando 7 sangrias e chapéu de couro, a chance é que você também pode controlar a sua pressão arterial. São 2 plantas muito importantes no controle da pressão arterial. Você pode fazer o suco, pode fazer o chá, pode fazer os 2 ao mesmo tempo.
Mas é importante você entender o porquê você está com a pressão arterial alterada e como você vai fazer para eliminar os medicamentos químicos e ficar somente com as plantas, para ter verdadeiramente uma saúde natural. Lembrando, por exemplo, que medicamentos como atenolol, eles podem causar alucinação, sonhos vívidos, podem causar impotência sexual, podem causar insuficiência cardíaca, podem causar um monte de outros problemas que você, evidentemente, não quer ter na sua vida. Então, se você pode evitar esse tipo de medicamento, melhor será a sua saúde. Agora, para tirar o atenolol, por exemplo, o propanolol, eles são inibidores dos receptores beta de adrenalina no nosso organismo. Vocês lembram que eu falei sobre a ação da adrenalina? Eles impedem a adrenalina de atuar. Só que se você tirar, fala assim, eu não vou mais tomar o atenolol, joga no lixo, você pode ter uma síncope cardíaca. Por quê? Porque precisa fazer o desmame. É um medicamento perigoso. O seu médico nunca falou isso para você, né? Mas ele é um medicamento perigoso. Então você precisa fazer um desmame correto para não ter interrupção abrupta do efeito do atenolol no seu organismo. Isso é muito importante, seu médico nunca te explicou isso. Mas dentro do programa eu vou te ensinar o que cada medicamento, cada classe de medicamentos faz e qual é a consequência de tomar esses medicamentos, para você entender que o medicamento que você toma, ele pode estar causando muitos outros problemas na sua saúde. O programa é construído para livrar você não só da hipertensão arterial, mas da ignorância sobre como funciona o seu organismo em questão do seu sistema circulatório e como você pode cuidar disso para ser uma pessoa livre para viver a sua vida. Esse programa foi lançado em 2019, dezembro de 2019. Até por isso a gente pensou em fazer uma ação comemorativa agora, 2 anos depois. Na primeira turma, nós tivemos um aluno chamado Augusto. O Augusto, ele tinha hipertensão e tinha diabetes. E ele, fazendo o tratamento para controle da hipertensão, ele teve um efeito colateral. Foi terrível. Foi terrível. Ele controlou também a diabetes. Oh! É um cara que gastava toda a aposentadoria dele. Gastava R$ 1.200 por mês na farmácia. Comprando medicamento para controle da diabetes e controle da hipertensão e outros problemas que ele foi ganhando ao longo da vida tomando Inclusive medicação. A catarata que ele ganhou por causa do medicamento. Tomando medicamento. Esse aluno exclusivamente, ele teve um resultado extraordinário, assim como muitos outros depois dele. Hoje, ele é aluno do programa de terapeutas, porque ele fez o programa de controle da hipertensão, controlou a diabetes, ele se beneficiou dos fitocomplexos que as plantas têm, ele fez o programa PS 100% e hoje ele é um terapeuta em plantas medicinais do autor da própria saúde. As pessoas que estão preocupadas com a beterraba, gente, ouça a voz da sabedoria. Beterraba não atrapalha a diabetes. Na verdade, nós temos alunos que trataram a diabetes com beterraba. Mas, Daniel, a beterraba não tem muito açúcar. Gente, deixa eu explicar um negócio para você. Lembra que eu falei do sal? Lembra que eu falei do sal? O sal branco é um problema. Por quê? Porque é somente sódio. O sal integral, que é cinza, sujo, veio do mar, ele tem mais de 70 substâncias químicas nele e por isso ele é benéfico para a sua saúde. Use o sal integral que veio do mar. Beleza? Entendeu essa relação? Quando você fala beterraba tem muito açúcar, você quer me dizer beterraba tem carboidratos que podem ser extraídos de dentro dela na forma de açúcar, que aí é só sacarose, igual açúcar de cana. Mas dentro da beterraba não tem só sacarose. Tem todo um conjunto de substâncias químicas, que é o fitocomplexo da beterraba, onde tem as fibras que evitam a absorção desses carboidratos, onde tem substâncias antioxidantes, onde tem a betaína, onde tem um monte de outras substâncias que beneficiam a sua diabetes. Você pode controlar a sua glicemia tomando beterraba, e parece uma coisa absurda, mas é verdade. Inclusive, eu e o Lucas Parra aqui, que é o responsável pelo nosso suporte, fomos pesquisar se beterraba era prejudicial ou não para diabetes. E encontramos pesquisas científicas onde a beterraba é comprovada no tratamento da diabetes. Então, meus amigos, não precisa ter medo da beterraba, mesmo que você seja diabético. Conhecimento liberta. Liberta. Qual planta eu uso para substituir o propanolol, Raquel? Não é que planta substitui qual remédio. Vai além disso. Vai além de usar uma planta para... Não é assim, eu substituo o copo por essa caneta. Não é assim que a vida funciona. Você precisa entender qual é o seu problema.
Você precisa entender qual é a causa deste problema. E aí você tem que fazer toda uma mudança de rotina para você ter resultado. Não é difícil, gente, é muito simples. A grande questão é você saber como fazer. Às vezes, sozinho é difícil, e foi por isso que nós criamos um programa chamado Controle Sua Pressão. É um programa que te ensina do primeiro ao último passo. Como que eu faço? No primeiro dia, o que eu tenho que fazer? E no segundo dia, o que eu tenho que fazer? E no terceiro dia, o que eu tenho que fazer? E no quarto dia, o que eu tenho que fazer? Esse programa, ele cria um olhar para você, para a sua saúde. É por isso que ele funciona. Tá? É muito complicado quando a pessoa vem e ela fala que planta eu uso para isso. Gente, isso aqui não é uma fábrica de milagres. Isso aqui é ciência. Isso aqui é usar a sabedoria da natureza junto com a sabedoria da ciência, pesquisas científicas para trazer resultado para vocês. O resultado nós trazemos muita informação. Às vezes é difícil pegar tudo e trazer ao mesmo tempo. Imagina num programa que você vai assistir horas de conteúdo. Por isso que os programas têm acompanhamento da nossa equipe, para ensinar o passo a passo para você ter resultado. Não é que planta substitui qual remédio, é quem é você? Qual é o seu nome? Como você vive? Como você se reproduz? O que você come? O que você pensa? Aí sim, quais os problemas de saúde você tem? Quais medicamentos você toma? Vamos olhar para isso agora? Vamos fazer uma anamnese? Ótimo. Agora sim, vamos pensar em que problema nós vamos tratar. Como nós vamos tratar? Vai ser suco? Vai ser chá? Vai ser tintura? Vão ser cápsulas? Vai ser macerado de planta? Você vai assumir o compromisso de dormir um pouco mais cedo? Se libertar do WhatsApp? Você vai começar a fazer uma faxina nos seus pensamentos? Você vai começar a consumir água da maneira ideal? É isso que a gente faz. Ser autor da própria saúde é muito mais do que pegar uma planta, fazer um chá e tomar. É isso aí, gente. Escute a voz da sabedoria. Escute a voz da sabedoria. Não é a voz da sabedoria, é porque às vezes é um pouco frustrante pra gente, pra mim. Eu vou falar pra mim, eu não sei pelo Daniel. Imagino que seja também, que às vezes ele fica bravo. Às vezes ele sai da live muito bravo. Ele fala, não é possível, eu falei a live inteira sobre planta para hipertensão e aparece um comentário, que chá que eu tomo para controlar a minha pressão? Ele fica muito bravo. Enfim, é importante a gente entender os caminhos para as coisas acontecerem. Nós queremos fazer o melhor por vocês. É o nosso compromisso de vida, de pessoa, como ser humano, fazer o melhor pelas pessoas. Mas é importante ser um caminho de via, de mão dupla. Sim. Eu faço o melhor por você e você faz o melhor por você. Senão não tem como, né? Como é que a gente faz? Mas é isso, gente. O programa Controle de Sua Pressão vai abrir as inscrições no dia 9, somente, exclusivamente no dia 9. Com a melhor oferta. Quer dizer, que a gente já fez. Somente no dia 9, com a melhor oferta. Com a melhor oferta. Ele está com inscrições abertas todos os dias, mas essa oferta especial que a gente vai fazer é só no dia 9. Se quiser escrever hoje, se inscreve. Agora, vai perder a oferta. Quer as coisas especiais que nós teremos em comemoração a 2 anos desse programa, em comemoração ao fim de 2021, gente. 2021 foi um ano para nós. Fim da pandemia. 2021 foi um ano assim de tirar o fôlego para nós. Então, estamos comemorando, trazendo benefícios para você. E isso vai acontecer no dia 9. É isso aí. Então clica no link, entra no grupo do WhatsApp e fica lá esperando. Hoje é dia 1º, então você tem aí 8 dias para esperar, aguardar. E no dia 9, a gente vai ter um horário certinho, vou te avisar na hora que abrir a inscrição. Fazendo a inscrição no dia 9, no horário que nós vamos colocar para você, você garante o melhor desconto, os melhores presentes e a melhor oportunidade para você controlar a sua pressão e poder controlar a pressão da sua família também com as plantas medicinais, de uma maneira 100% segura e natural. Com prazo de 28 dias, não é? Não é 30 anos. Não, pessoa não é aqui, ó, toma um remédio para pressão há 30 anos. Não, 28 dias para você ter a pressão controlada com as plantas medicinais, beleza? É só clicar e entrar nesse grupo do WhatsApp. Inclusive, desse grupo, 2 dias antes do dia 9, a equipe vai abrir para fazer comentários, para fazer perguntas, para poder tirar dúvidas. Vou responder vocês. O Daniel vai responder as pessoas. Vou-lhes responder-lhes. Vai ali trazer informações sobre como isso acontece, como vai acontecer o seu programa, o seu desafio para você controlar a sua... Começar 2022 com a sua pressão sob controle. É isso aí. Tá?
Afinal de contas, a pressão é sua e quem tem que ter o controle dela é você, beleza? Aqui a gente faz o nosso melhor, mas você tem que fazer a sua parte. Tá bom? Isso, né? Eu acho que é isso aí. É isso aí, gente. Gratidão imensa por vocês estarem acompanhando a gente. Obrigado por mais uma vez estarem com a gente aqui. Estamos felizes, estamos aqui vencendo 2021, fazendo o que precisa ser feito, né? É isso aí. As pessoas costumam perguntar assim, o que é ser autor da própria saúde para você? Eu falo, é fazer o que precisa ser feito. Lembra da história do açúcar? Não é para comer açúcar? Não é para comer açúcar. Não é para comer leite? Não é para tomar leite. Não é para comer carne? Não é para comer carne. Não é para tomar refrigerante? Não é para tomar refrigerante. Você faz o que precisa ser feito para você viver bem e viver feliz, tá bom? E é isso aí, gente. Clica no link, vem para o grupo de WhatsApp. Tem muita coisa boa esperando vocês. Porque aqui a gente não sabe ser pela metade, sabe? A gente é inteiro, a gente é intenso. Viu? Bora lá? Então vem comigo, clica no link e entra para o grupo do WhatsApp. Dia 9, sua pressão arterial começa a ser controlada com a ajuda das plantas medicinais. E você vai ser o autor dessa transformação. Acredite nisso e vem com a gente. Um grande abraço.